Bom dia, graça e paz. Você sabe qual foi a maior dor de Jesus ali na cruz? Você consegue imaginar? Em meio a tantos flagelos, em meio a tanta tortura, em meio a tanta humilhação, você consegue imaginar qual era a maior dor de Jesus? Pois eu te garanto que a maior dor dele não era a física, porque ele já sabia, ele já estava preparado psicologicamente para tudo que ele ia passar, porque ele já sabia qual era a missão dele, o ápice da missão dele era morrer ali na cruz por nós. Mas a grande dor de Jesus era justamente a separação com o Pai. A grande dor, a grande angústia de Jesus era porque ali naquele momento todo o pecado da humanidade, toda a maldade, toda a maldição da humanidade recaiu sobre ele. E Deus, sendo santo, perfeito, jamais vai estar próximo do pecado, jamais vai estar próximo da maldade e da maldição. Então, naquele momento, Deus Pai o abandonou. Deus Pai se retirou dele. Nós vemos nos evangelhos, de João, ele dizendo: eu e o Pai somos um, assim como o Pai e eu somos um. Ele deseja que nós sejamos um com ele, mas ali onde habita o pecado, a presença de Deus não pode habitar. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Eu posso continuar sendo o pecador que for, Deus continua me amando, mas a presença de Deus não está comigo. Eu posso estar nas mais densas trevas, Ele continua me amando, mas a presença dele não está mais comigo, porque Deus não habita onde há o pecado. Por isso Jesus ficou ali sozinho e abandonado na cruz. Então essa foi a maior dor, essa foi a maior tristeza, a maior angústia do Senhor. Por isso ele diz: Deus meu, por que tu me abandonaste? E ele ficou sozinho ali. E a maior dor de Jesus, que é um só com o Pai, que é a essência do Pai, ficou sozinho, ficou abandonado ali naquele momento, porque Deus não habita onde há o pecado. E muitas vezes nós estamos nessa ilusão de achar que porque Deus nos ama, Ele vai nos aceitar da maneira que nós estamos, da maneira que nós achamos correto viver, E não. Deus não habita onde há o pecado. E o nosso coração precisa doer, amados, assim como o coração de Jesus doeu, em saber que a presença do Pai não estava mais ali com ele por causa do pecado, por causa do erro, por causa do engano. E nós precisamos sentir essa dor. Essa diferença de religião e relacionamento é crucial, porque veja bem, quem é religioso faz as coisas, por medo de ir para o inferno, por medo de correção, por medo de ficar de banco, de ficar de prova. Agora, quem nasceu de novo, quem vive do relacionamento, não comete pecado, não é por medo de retaliação, não, é por medo de não ter a presença do Senhor. É por medo de ferir o coração do Senhor. É por medo de estar sem a graça, a presença e a unção do Senhor. Está entendendo? E não é por medo em si de ir para o inferno, mas é por não querer ferir o coração do seu amado, Quem nasceu de novo obedece por amor, não por regras. Quem nasceu de novo obedece em resposta a quem nos amou primeiro, aquele que deu a sua vida por nós. Então essa é a grande diferença. Não querer fazer aquilo que desagrada a Deus, que fere o coração de Deus, justamente para não quebrar a aliança, justamente para não ferir o coração do seu amado. Entendeu a diferença? Vamos orar nesse momento para que nós sejamos como o Senhor Jesus, que não queremos nada de ruim sobre nós, justamente para não perdermos a presença do Senhor. Senhor meu Deus, em teu santo nome, Pai, nós te pedimos nesse momento, nos ensina a amar a tua presença, nos ensina a entender que o Senhor não habita onde há o pecado, Senhor. Nos ensina a entender, Pai, que nós temos que obedecer a tua palavra, a tua vontade, não por medo, Senhor Jesus, mas por amor, Senhor. Que nós obedecemos não para ser salvos, Pai, mas obedecemos porque já fomos salvos, Pai, e
obedecemos, Senhor Jesus, em resposta a esse amor que se doou por nós ali na cruz, Pai. Nos ensina, Pai, a te amar com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, Senhor Jesus, para que as coisas lá do mundo para nós, Senhor Jesus, não tenha valor, não tenha sentido para nós, Senhor Jesus, trocar aquilo que é passageiro, aquilo que é mundano, Senhor Jesus, pelo que é eterno, Senhor. Nos ensina a te amar, Senhor Jesus, de tal forma, Pai, que as coisas, que os manjares do mundo, Senhor Jesus, seja rejeitado pela nossa alma, pelo nosso corpo, pelo nosso entendimento, Senhor. Em teu santo nome, Pai, te louvamos, te agradecemos e te adoramos, Senhor Jesus. Amém e amém. Que você tenha um dia abençoado e que você entenda que amar ao Senhor é obedecer, não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. Amar ao Senhor não é obedecer por medo, mas é obedecer para não perder a presença dEle, para não quebrar a aliança com o seu amado. Amém?